Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Brás Bispo, patrono das doenças da garganta. Ele foi martirizado no ano de 320 na Armênia. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos atravessaram o mar e chegaram do outro lado, na região dos Gerasenos. Enquanto ele desembarcava, saiu de dentro de um cemitério um homem, possuído por um demônio. Ele vivia dentre os túmulos, e ele pôs-se a gritar em alta voz: Que viestes fazer aqui, Jesus de Nazaré? Por que vieste nos atormentar? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Aquele homem vivia ali no Vale dos Mortos, dentre os túmulos, e era muito violento. Muitas vezes as pessoas tentaram prendê-lo com correntes, com algemas, mas com sua força ele arrebentava tudo e causava medo nas pessoas que por ali passavam. Jesus então perguntou: Como é teu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Então Jesus ordenou ao demônio que deixasse aquele homem. E o demônio então disse a Jesus: Já que viestes aqui para nos atormentar e nos expulsar, então deixa-nos entrar nesses porcos que estão por aqui por perto. Jesus permitiu. O demônio então saiu e entrou nos porcos, e os porcos se lançaram montanha abaixo e morreram afogados. Os homens que cuidavam daqueles porcos viram isto, e aquele homem que antes vivia endemoniado estava livre, estava liberto, e conversava com Jesus. Os homens que cuidavam dos porcos saíram e foram até a cidade e comunicaram aos donos dos porcos tudo o que tinha acontecido, de como Jesus havia expulsado os demônios, aquele homem estava livre, mas os porcos estavam mortos. As pessoas da cidade foram até Jesus e obrigaram a ele a deixar a sua região, dizendo: Deixa-nos a nossa região. E aquele homem, que antes vivera atormentado muitos anos, agora estava bem vestido, de banho tomado, e conversava com Jesus. E ele pediu a Jesus que permitisse que ele ficasse com eles. Mas Jesus disse: Não, vá para casa, vá para o centro da tua família e comunique para todos o bem, a graça que Deus te concedeu. E aquele homem comunicou tudo o que tinha acontecido às pessoas, e as pessoas ficaram admiradas e a fama de Jesus se espalhou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre uma força viva, é sempre uma força, é sempre uma água viva que vai regando os corações dos homens e das mulheres no seu tempo, porque cada homem e cada mulher tem o seu tempo. De modo que a fé não vem pelo sangue do pai, nem da família, nem da cultura livresca, mas a fé vem do encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Na primeira leitura de hoje, nós continuamos com o livro de Hebreus, onde o autor sagrado de hoje vai elogiar a fé de muitos homens do passado, de muitos homens e mulheres, e diz o nosso autor sagrado que pela fé eles conquistaram reinos. Pela fé eles foram possuidores de coisas que até então se esperava, porque a fé liberta, a fé alimenta, a fé direciona. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido essas testemunhas, eles não contemplaram a grandiosidade que fora a encarnação do Filho de Deus. Eles viram somente uma ideia, eles viram somente uma promessa e eles creram na promessa. E eles viram essa promessa, eles viam essa promessa, mas a realização plena dessa promessa, eles não, porque isso foi guardado para nós, diz o nosso autor sagrado. Foi para a nossa geração que Deus guardou essa revelação total. O seu Filho amado se encarnou na história, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Vamos com Jesus então hoje numa cena muito interessante e curiosa. Um homem que vivia no cemitério, que vivia dentre os túmulos e que era violento e que causava medo e pavor em todas as pessoas que ali passavam. Ele significava um perigo, ele significava violência, ele era um inimigo. E muitas vezes as pessoas tentaram então, por seu modo, por seus meios,
aprisionar aquele homem com algemas, com correntes, mas ele era tão forte, ele ficava tão forte, diz o nosso texto, que ele arrebentava as correntes. Quer dizer, os meios humanos não foram capazes de controlar a violência daquele homem. E seduzido e escravizado em seu coração pela violência e a sua vida pela violência, ele vivia então no mundo dos mortos, vivia nos cemitérios, vivia dentre os túmulos e causava medo e pavor em todos aqueles que ali passavam. Até que chegou a vez de a luz brilhar nas trevas, a luz da vida brilhar na morte, a luz da paz brilhar na violência. Tão logo Jesus desembarcou, de longe aquele homem então faz uma proclamação de fé. Aquele homem não, o demônio que existia nele, o diabo que existia nele, porque ele era um homem possuído. E toda pessoa que é possuída por espíritos imundos, violentos, também se tornam instrumentos de violência. Por isso ele não vai se acercar a Jesus. Ele não vai se tornar presente diante de Jesus. É de longe que ele vai gritar: Jesus de Nazaré, por que vieste nos atormentar? Nós sabemos quem tu és. Meus irmãos, minhas irmãs, um dos grandes ensinamentos aqui também é que o mal não está acima de Deus. O demônio não está acima de Deus. E o demônio só vai escravizar a cada um de nós quando nós abrimos a porta dos corações para ele, quando nós nos acercamos a ele, quando nós o adoramos, quando nós nos ajoelhamos diante dele e quando nós nos deixamos guiar também pelas suas seduções. Mas se os corações estão cheios de Deus, se os corações estão protegidos por Deus, o demônio não tem autoridade sobre nós. O demônio não tem autoridade sobre Jesus. O demônio não tem autoridade sobre Deus. Por isso, em mim e em você está a autoridade de Jesus. Está a autoridade de Deus. Qual é o nome do demônio? Se chama Legião, porque eram muitos. E esse demônio, então, quando percebe que Jesus vai expulsá-lo, eles pedem, então, autorização para que eles entrassem nos porcos. Os porcos, meus irmãos, minhas irmãs, era aquilo que existia de mais profundo da degradação humana, da impureza humana. Os porcos eram símbolo daquilo de mais impuro que existia na cultura de Israel. E o mal sempre quer a impureza. O mal sempre quer viver no degradante. Ele destrói o coração, ele destrói as boas relações, ele destrói a vida da pessoa. Por isso, ele pede autorização a Jesus para entrar nos porcos. Eles entram nos porcos e os porcos se suicidam, se matam, porque o mal se destrói a si mesmo. Todo mal se destrói a si mesmo. Toda pessoa que se deixa levar pelo mal será também destruída pelo mal. Mas aqueles que cuidavam dos porcos não foram capazes de se alegrar com aquele homem, porque há homens e mulheres que vivem como urubus da carniça de outros. Eles querem gerar carniças para poder viver, porque há pessoas que vivem do mal dos outros, da podridão dos outros. Por isso eles foram incapazes de se alegrarem, de celebrarem a libertação daquele homem. E logo que eles viram que os porcos se mataram, eles correram para comunicar aos seus donos. Os donos também, que viviam na cidade, não foram capazes de celebrar com aquele homem a sua libertação. Mas eles pediram a Jesus que saísse da região deles. Quantas e quantas vezes Jesus é um sinal de contradição, como disseram o evangelho de ontem para mim e para você. E assim nós vamos pedir a Jesus também: afaste-se daqui, aparta-te da minha vida. Aquele homem ficou curado, de roupa nova, banho tomado, e conversava com Jesus, e ele pede a Jesus para permanecer com ele, mas Jesus não: volte à sua família e conte para todos o grande bem que Deus realizou em sua vida. E ele proclamou com a boca, e ele proclamou com as obras o grande bem que ele recebera do Senhor. E a fama de Jesus cresceu. A palavra de Jesus é sempre uma palavra de autoridade, é sempre uma palavra de poder, de modo que nós devemos aprender sempre que o mal não tem autoridade sobre nós se os nossos corações estão cheios de Deus e protegidos também por Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Brás, proteja-nos de todos os males da garganta. Falta um dia. Paz e bem.